Sim, Legal. sim. Muito obrigado, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Maquiavel, tá? Ele é um pensador bastante importante, tem um peso sobre a obra dele, uma vez que a obra dele foi indexada pela Igreja Católica e durante algum tempo foi proibida, né? Porque tinha sobre a obra dele a concepção de que era uma obra que não estava de acordo com os valores cristãos. E aí eu vou explicar um pouquinho o porquê que isso aconteceu e de que maneira isso acontece, tá? Quem está chegando agora pode colocar o nome e o número da série no chat. Importante lembrar para vocês que ao fim da aula vocês precisam deslogar, né? Porque às vezes a aula acaba e fica um pessoal online. E aí eu fico muito admirado como essas pessoas gostam da aula, né? Porque elas continuam online mesmo depois que a aula terminou. Eu tenho muito orgulho, né, dos alunos que querem continuar estudando mesmo depois de uma hora de aula. Então vamos lá, senhores. Maquiavel é um pensador bastante importante. Ele foi indexado pela Igreja Católica durante um tempo, né? Ele nasceu em Florença, viveu de 1469 a 1527. Ainda tem gente chegando, ainda bem. A corrente filosófica que define a obra dele é o humanismo cívico florentino, né? Florença era a cidade onde ele vivia, era um ducado da Itália, né? Um dos lugares. A sua obra principal é O Príncipe, é a obra que a gente vai tratar aqui, e a frase que sintetiza a obra dele é: não se aparte do bem, mas havendo necessidade, saiba valer-se do mal. O contexto em que viveu Maquiavel era um contexto bastante complexo, porque Maquiavel estava numa Itália que estava vivenciando um momento de tensão, né? Uma vez que os estados europeus, né, como a França, como a Inglaterra, começavam a se tornar únicos, né, começavam a se unir, a deixar o feudo, e a Itália e a Alemanha estavam vivendo ainda uma crise com muitos governos dentro da nação. Então não havia um Estado unificado na Itália nesse período, né? No período em que Maquiavel viveu. Maquiavel, ele vivenciou duas formas de governo distintas, né? Então, quando ele nasceu, estava acontecendo a monarquia, né? A monarquia ruiu, veio a república, depois da república acabou vindo novamente a monarquia, e quando essa monarquia volta ao poder com a família Médici, o Maquiavel, ele é exilado. Ele, que era um funcionário público muito importante, é colocado de lado, então ele sai, né, do convívio político, vai viver no campo, e no campo ele vai produzir as suas obras, né? Ele vai pesquisar a obra de um pensador do século I a.C., chamado Tito Livio, que era um historiador que escreveu sobre Roma. E aí, enquanto ele escrevia essa obra, né, sobre Tito Livio, ele teve um lampejo, ele teve um insight. E aí ele resolveu escrever também um livro chamado O Príncipe. Uma vez que ele escreveu esse livro, a história das concepções políticas mudou para sempre. Por quê? Porque o príncipe ele vai estabelecer na lida com a política uma alteração que vai desestruturar todos os processos que até então aconteciam, né, quando se pensava em política. O que isso quer dizer, professor? O príncipe ele promove uma ruptura com o modo de enxergar a política. Tem um pensador brasileiro chamado Fernando Henrique Cardoso, que já foi inclusive presidente. Certa feita ele disse uma coisa que eu achei bastante interessante. Ele disse assim: o Príncipe é uma obra que é muito lida, mas é pouco citada. Por que, professor, a obra do Príncipe é pouco citada? Porque Maquiavel, né, o nome Maquiavel é um dos poucos nomes na história da política e da filosofia e da sociologia que conseguiu se tornar também um adjetivo. Como assim? Se eu disser, por exemplo, nossa, eu acho que a Bruna Gomes é uma menina muito maquiavélica, né? O que eu estou dizendo acerca da Bruna Gomes? Eu estou dizendo que a Bruna Gomes é uma pessoa ardilosa, que a Bruna Gomes é uma pessoa traiçoeira, que é uma pessoa que trama, que planeja. Essa perspectiva desse maquiavelismo
ela foi tirada dessa obra O Príncipe. Mas é isso mesmo, professor? De fato, a obra do Maquiavel é uma obra maquiavélica no sentido que a gente toma? Não. Né? O que acontece? Durante muito tempo, essa obra foi interpretada segundo alguns conceitos contemporâneos. Né? Isso quer dizer o seguinte, ao interpretarem a obra do Príncipe, e eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, quem o fez de maneira anacrônica. O que é fazer de maneira anacrônica? Eu já expliquei isso para vocês, talvez na primeira live, mas eu vou retornar aqui, porque tem bastante gente presente hoje. O anacronismo é você pegar um fato histórico acontecido há muito tempo atrás, né, durante, sei lá, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, e analisar esse fato histórico a partir do nosso olhar. Isso é um anacronismo. Por quê? Porque você precisa... Não é analogia? Não, é anacronismo. Analogia é quando você tenta relacionar os dois fatos. Você tenta trazer esse fato. O anacronismo, Luan, é quando você estabelece um juízo sobre um fato histórico usando os valores do nosso tempo. E aí, esse anacronismo, o que ele faz? Ele faz você achar estranho, né? Porque você está julgando com valores já estabelecidos de uma sociedade múltipla, de uma sociedade multicultural, valores culturais, valores políticos que aconteceram num outro tempo, né? Outrora. Então, nesse sentido, a obra do Maquiavel ela foi bastante demonizada, digamos assim, sobretudo pelos religiosos, porque o Maquiavel ele tinha essa perspectiva de que o que importa para um governante não é ser bom, não é ser moral. O governante ele precisa estar acima da bondade e da moralidade, porque o olhar do governante ele deve estar sobre a possibilidade de conquistar o poder, e havendo conquistado esse poder, ele precisa encontrar meios de manter-se no poder. Então, a perspectiva maquiavélica, né, no sentido que a gente está tomando aqui, ela é tida como alguma coisa ruim, exatamente por isso, porque o Maquiavel ele vai dizer que o político, é mais importante para o político ser temido, é melhor para o político ser temido do que ser amado. Mas ele não pode nunca ser odiado. Então, quando nós vamos pensar na política contemporânea, o político ele quer ser amado, né? Então, ele quer que as pessoas gostem dele. Essa é uma perspectiva, segundo Maquiavel, que está operando sobre uma camada superficial. Por quê? Porque, ao invés de ser amado, o político precisa ser temido. Se ele também for amado, ótimo. Mas é importante, sobretudo, que ele seja temido e que ele nunca seja odiado. Porque se ele for odiado, o que vai acontecer? Esse ódio sobre ele pode reverberar numa revolta da população. Então ele vai dizer, não se pode ser odiado. E aí, para não ser odiado, o político ele precisa criar meios, né, de convencer a população, de convencer os seus súditos. E aí é bastante interessante, porque em algum momento, para o Maquiavel, mesmo que você não seja, você precisa parecer. O que isso quer dizer, professor? Imagine, por exemplo, que você é um político que vive num país como o Brasil. O Brasil é um país excessivamente cristão, certo? E aí, como o Brasil é um país cristão, os valores que permeiam as nossas relações, embora indiretamente, muitas vezes, são valores cristãos também. E o político, ele precisa estar no poder. O que esse político precisa fazer? Mesmo que ele não seja cristão, ele tem, ao menos, que se parecer cristão. Ele tem, ao menos, que conseguir ter a admiração dos cristãos pela sua governabilidade, pelo seu poder, pela sua figura pública. Eu não sei se vocês entenderam a complexidade. Se você vive num país em que as pessoas têm um determinado olhar, você não pode antagonizar o tempo inteiro contra esse olhar, porque se você o fizer, essas pessoas podem se voltar contra você. Então, o ideal nesse sentido é que você, se você não for, né, ao menos você se pareça, que você tenha a capacidade de, diante dos seus súditos, continuar sendo respeitado, e esse respeitado, para o Maquiavel, é temido.
É claro, senhores, ele estava num contexto italiano, como eu falei, em que os outros países estavam se unificando e a Itália estava em conflito. Então, quando Maquiavel escreve esse texto, o Maquiavel tinha sido exilado, como eu falei, e ele estava tentando voltar para a vida pública, porque ele era um defensor da República. E os Médici, que era a família que estava no poder, eles tinham reestabelecido uma monarquia. Então, o Maquiavel estava à parte, e quando ele escreve O Príncipe, qual é o intuito dele? Voltar a ser alguém importante naquele quadro político que ali estava acontecendo, tanto que ele dedica o livro Príncipe ao príncipe Lourenço, né? Ao príncipe Lourenço de Médici, né? Que era o príncipe da época. Então, percebam, Maquiavel estava exilado e ele imaginou que se ele conseguisse produzir uma obra que desse ao príncipe a possibilidade de continuar governando, de reunificar a Itália, ou de conseguir pela primeira vez unificar a Itália na verdade, ele estaria estabelecendo um processo, né? Um processo, ele estaria conseguindo voltar para a sua vida de participação política. E aí o príncipe ele vai se estabelecer politicamente como um manual que todo político precisa ler. E aí, o Maquiavel ele acaba sendo considerado, por causa dessa obra, o pai da ciência política. Por quê, professor? Porque antes do Maquiavel escrever O Príncipe, como que a política era encarada? Né? Pelo menos a política na prática. Havia duas dimensões da política. A primeira dimensão era a dimensão grega, e na dimensão grega a gente tem no passado ali Aristóteles e Platão definindo o que é a política, né? Aquela vida boa na polis, viver bem na polis. E essas duas perspectivas, sobretudo a perspectiva do Platão, ela é uma perspectiva ideal, ela é uma perspectiva idealizada. E o que o Maquiavel vai dizer? Essa perspectiva idealizada da política, ela é um problema. Por que ela é um problema? Porque os homens que estão pensando a política, eles estão falando de algo que nunca aconteceu. Eles estão pensando no deveria ser. Mas a política, ela não pode ser tratada pelo deveria ser, e sim pelo que ela é. E aí eu separei um trechinho aqui do Príncipe do Maquiavel, para vocês verem o que ele diz acerca dessas percepções. Ele vai dizer, vou ler para vocês, tá? Muita gente imagina que repúblicas e principados, muita gente imagina repúblicas e principados que nunca se viram nem jamais foram reconhecidos como verdadeiros. Vai tanta diferença entre o como se vive e o modo por que se deveria viver, que quem se preocupar com o que se deveria fazer em vez do que se faz, aprende antes a ruína própria, do que o modo de se preservar. E um homem que quiser fazer profissão da bondade, é natural que se arruine entre tantos que são maus. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Ele está dizendo o seguinte, as pessoas estão tomando como manuais de política o como deveria ser, quando, na verdade, o manual político deveria ser o como é. E aí, nesse sentido, o Maquiavel ele produz uma ruptura. Por quê? Porque o Platão está dizendo o seguinte, todo rei tem que ser filósofo. Por que, professor, todo rei tem que ser filósofo? Porque, para o Platão, o rei deveria ser alguém justo e virtuoso que tivesse o tempo inteiro em busca da verdade. Então, por exemplo, acontece uma celeuma num governo em que o rei é filósofo. O filósofo aqui é no sentido daquele homem que busca a verdade, tá? Então, acontece uma celeuma aqui, na vida, num determinado lugar em que o rei é filósofo. O rei vai tentar encontrar quem é o certo e quem é o errado, quem é o justo e quem é o injusto, para então deliberar. Então, ele precisa tomar uma medida. Essa medida é boa para a cidade? O que o Maquiavel vai dizer? O Maquiavel vai dizer, não importa quem é o certo e quem é o errado nesse sentido, importa administrar bem a cidade. Então, em certa medida, senhores, o político ele tem que estar disposto a fazer aquilo que é mal. Se aquilo que é mal garantir a boa administração da sua cidade e garantir a governabilidade dele no poder. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam essa diferença entre a política, até aqui pelo menos, entre a política do Maquiavel e a política do Platão? Sim. Sim. Então, para o Platão, você precisa buscar a verdade a qualquer custo.
Mesmo que essa busca pela verdade seja uma coisa muito trabalhosa. Maquiavel vai dizer, não, a gente não tem que buscar a verdade idealizada. A gente tem que olhar para o mundo real e tentar fazer com que as coisas que acontecem no mundo real continuem ou sejam mudadas administrativamente. Não é o que deveria ser, é o que é. E o que é precisa ser administrado com bastante coerência. Então, a política do Maquiavel, ela é uma política da razão. Não é o ideal, é o funcional. A gente chama isso de pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquilo que de fato funciona. Não importa como deveria ser, porque o como deveria ser está muito longe. Como é? É assim. Então, ou a gente continua e a gente mantém. Maquiavel ele tem uma perspectiva de que é sempre importante manter e administrar do que alterar, ou a gente altera, né? Mas a duras penas. Então, de certo modo, o político ele precisa estar preparado para agir de maneira, entre aspas, má, mesmo que isso vá contra os valores daquelas pessoas que estão ali, por um momento, claro, para que ele consiga manter essa governabilidade. Daí, essa ruptura com essa ética, que é uma ética platônica, fez com que as pessoas que leram a obra dele de maneira superficial demonizassem a obra dele, dissessem, nossa, se o governante pode fazer o que é mal, então a gente está perdido. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, decretar uma guerra. Decretar uma guerra é uma atitude de um governante que, embora esteja querendo proteger o seu povo, vai produzir um determinado mal. Ou proibir as pessoas que estão infectadas, né, por algum vírus de sair de casa. Está lesando um direito do sujeito com qual finalidade? Com a finalidade de proteger o todo, de tornar mais fácil a administração de uma pandemia, por exemplo. Estou dando um exemplo para vocês aqui, bastante importante para vocês entenderem que qual é a máxima que está nessa obra do Maquiavel? Embora o Maquiavel não tenha dito isso, os fins justificam os meios. Eu acho que vocês já ouviram essa frase. Alguém já ouviu? A frase, os fins... Já. O que essa frase quer dizer? Se você tem uma finalidade que é uma boa administração, que é um bom governo, ou que é a continuidade do governo, não importa o que você vai fazer como meio, desde que você seja capaz de alcançar aquele fim. Entenderam, senhores, a complexidade da coisa? Porque para um governo platônico, para o governo grego, nem sempre os fins justificam os meios. Os meios precisavam ser justos, né? Era necessário que houvesse justiça nos meios para que se chegasse ao fim ideal. O Maquiavel está dizendo, nada disso, para de besteira, pai tá on. Ele está dizendo o seguinte, os fins justificam os meios. Se para conseguir uma finalidade importante, para conseguir alguma coisa boa, a gente precisar decretar uma guerra, a gente precisar proibir as pessoas de saírem de casa, a gente vai fazer. Porque o governante não tem que estar preocupado nesse sentido com poucos indivíduos, ele tem que estar preocupado com a sua própria governabilidade. Daí a importância do governante de ter duas qualidades, tá? As duas qualidades, segundo o Maquiavel, são essas daqui, ó. Eu fiz os slides muito bonitinhos para vocês aqui. A primeira qualidade que todo governante deve ter é a fortuna. Só que fortuna aqui, senhores, não é no sentido de ter muito dinheiro, tá? Ele está pensando na deusa fortuna. Oi? Tem slide? Oi? Vocês estão conseguindo ver, não? Você fez? Não. Aparece e desaparece. Ah, tá, mas sou eu mexendo no mouse aqui. Ó, então tem a fortuna, né? A fortuna é um dos conceitos, tá? Então ele vai dizer assim, aqui é uma explicação das duas Marias, Maria Aranha e Maria Martins, que acabaram comentando a obra deles. O que seria a fortuna? Em sentido comum, significa o acúmulo de bens, riqueza. Mas não é esse o sentido, tá? Sua origem é a deusa romana Fortuna, que representa a abundância, mas também é aquela que move a roda da fortuna ou roda da sorte. Especificamente, fortuna significa ocasião, acaso, sorte, para agir bem. O príncipe não deve deixar escapar a ocasião oportuna.
De nada adiantaria ser virtuoso, o professor colocou ser virtuoso 2 vezes aqui, se o príncipe não soubesse ser ousado, mas precavido para guardar a ocasião propícia, aproveitando o acaso ou a sorte das circunstâncias como observador atento do curso da história. Então, o que é a fortuna? A fortuna é, o príncipe, ele tem que ter a capacidade, né, de perceber qual é o momento certo de agir. Então, o príncipe, o governante, o presidente, ele precisa ter essa percepção de que muitas coisas acontecem uma vez só na vida. Então, ele precisa tomar uma atitude, porque se ele não tomar essa atitude, o bonde da história vai passar, né? Ele chama de cavalo selado, vai passar, e você não vai mais conseguir montar naquele cavalo. Ele vai dizer, então, é importante você perceber que todo príncipe precisa ter essa capacidade, essa condição, que seria a fortuna, de saber quando agir. Porque as oportunidades vão acontecer e você vai precisar saber quando agir, como identificá-las e quando agir. Eu não sei se vocês assistiram Game of Thrones, alguém aqui já assistiu Game of Thrones? Eu já. Então, Game of Thrones... Oi, pode falar. O Maquiavel, ele cita muito dos principados, né? Tipo, em vários capítulos do livro e tal. Mas, naquela época, os principados seriam a monarquia, né? Exato. Então, aí ele... Alguns capítulos, tipo, ele fala de vários, né? Os principados civis, enfim, vários. Só que aí ele fala um que é os principados mistos. Só que eu não sei quem é que são eles. Então, eu vou falar um pouquinho. É que esse é um contexto histórico que tomaria bastante tempo da gente. Mas a ideia do Maquiavel é porque, como a Itália estava dividida em vários reinos e estava sendo espoliada, sobretudo pela França, pelos países vizinhos, pelas nações vizinhas, e havia guerra dentro da própria Itália. Então você tinha ali os povos, né, os pequenos principados, então pequenas regiões que eram dominadas por duques, que eram os ducados, que eram dominados por príncipes de segunda ordem, que eram os principados, e tinha os principados mistos, havia uma relação entre duques, o início ali, né, de uma aristocracia do comércio, que a gente ainda não pode chamar de burguesa, mas que estava se iniciando, com outros ducados. Então, dentro do regime italiano, dentro do território italiano, havia vários tipos de governos, muitos tipos de governo. E cada um desses governos, nessas regiões, digamos assim, elas tensionavam a possibilidade de governança. Então, o Principado Misto, ele, claro, tem outras perspectivas e é um pouco mais complexo do que eu vou dizer, mas esse Principado Misto, ele estava relacionado com mais de um sujeito no poder, e esse mais de um sujeito no poder, ele dava conta de produzir uma governança um pouco mais múltipla. Isso era um problema também. Então, para o Maquiavel, essa perspectiva de haver muitos governos dentro de um mesmo território impossibilitava a unificação da Itália, mesmo porque a Itália tinha Roma, né, que era a Igreja Católica na época, o núcleo da Igreja Católica, né, o centro de tudo estava em Roma, e esses estados que estavam se estabelecendo, eles também estavam lutando contra o poderio da Igreja Católica. Então havia um conflito interno dentro da própria Itália entre os governos, né, regionais. Era como se São Paulo, Rio de Janeiro estivessem lutando internamente. Você tem os inimigos de fora e você ainda tem a Igreja Católica tentando manter-se no poder. E aí a obra de Maquiavel, ela vai servir para que os governantes a médio e longo prazo percebam que é necessário criar uma teoria do governo, uma teoria do Estado, que é a finalidade da nossa aula aqui, para que o governo não só seja unificado, mas para que esse poder também seja centralizado, porque o poder ele estava muito aberto, ele estava muito difuso, era importante centralizar o poder. Então, nesse sentido, a obra do Maquiavel cumpriu um papel bastante importante. E aí, a gente tem, nessa mesma perspectiva ainda, Luan, a gente ainda tem uma outra questão, que é a seguinte, o Maquiavel está dizendo, o importante é o que funciona, é o pragmático versus o idealizado dos romanos. Só que ainda havia uma outra perspectiva que o Maquiavel estava tentando superar, e por isso a igreja se colocou contra ele, que era o direito sagrado dos reis, o direito divino dos reis. Provavelmente vocês vão ver isso nas aulas de história. Havia a ideia de que todos os reis,
baseado inclusive em textos bíblicos, de que todos os reis chegam ao poder, e essa chegada ao poder, ela é concebida por Deus, né, pelo ser divino. Então, o rei, ele tem uma autoridade além da autoridade dos demais súditos, porque foi Deus que colocou ele lá. E aí, o que acontece nesse sentido? Para o Maquiavel, não dá para pensar na política a partir dessa idealização também. Por quê? Porque um rei cristão, né, que essa era a ideia, um rei que está sujeito, um rei que é temente a Deus, ele não pode agir com maldade quando for necessário. Tudo bem, senhores? Vocês estão entendendo? Então, um rei que é cristão, ele precisa ter valores e virtudes cristãs. Então, ele tem que ser caridoso, ele tem que ser justo, ele tem que ser bondoso. Percebam, o primeiro ideal que Maquiavel, ao qual o Maquiavel se contrapõe é o do rei filósofo. O segundo é o do rei cristão, do rei temente a Deus. Por quê? Essas duas percepções, elas são percepções idealizadas da realidade. E tanto uma quanto outra acabam impossibilitando essa governança. Em que sentido, professor? Isso quer dizer que a governança, ela é uma ciência em si mesma. A política, ela é uma ciência em si mesma. E o Maquiavel, ele era um historiador, né? E o que ele fez para chegar a produzir a sua obra? Ele pesquisou a história, né, do seu tempo, né? Ele pesquisou, ele analisou o tempo presente e ele pesquisou também a história de César Borgia, né? Que era um papa da época, mas que aconteceu várias coisas durante muito tempo, e ele passou por várias etapas, e ele sempre foi um cara pragmático. Então ele pesquisou a história e o presente para produzir a obra O Príncipe. Tudo bem até aqui, senhores? Então, é importante que vocês entendam que o príncipe, ele precisa ter, uma das qualidades que o príncipe precisa ter é a fortuna. O que seria a fortuna, professor? Essa capacidade de perceber o momento, né, quando esse momento aparecer, e ao perceber o momento, agir quando esse momento aparecer. Só que ele não pode ter só a fortuna, ele precisa ter uma outra qualidade também, que é o que o Maquiavel vai chamar de virtude. E aí, o que seria a virtude, né? Eu vou ler para vocês aqui. Significa virtude no sentido grego de força, valor, qualidade de lutador, guerreiro viril. Príncipes de virtude são governantes especiais, capazes de realizar grandes obras e provocar mudanças na história. Não se trata, portanto, do príncipe virtuoso, segundo os preceitos da moral cristã, mas sim daquele que tem a capacidade de perceber o jogo de forças da política para então agir como energia a fim de conquistar e manter o poder. Então, a fortuna é a possibilidade de chegar até você e a virtude é essa capacidade de agir. Então, eu preciso saber quando e eu preciso saber como. O quando, eu preciso ter fortuna. O como, eu preciso ter virtude. Então, a virtude, para o Maquiavel, ela é a virtude que todo político tem que ter, que é uma virtude diferente da virtude platônica, grega, e que é uma virtude diferente da virtude dos reis, né? Dos reis cristãos. Porque o rei, uma vez que o rei idealiza os valores cristãos, ele não consegue agir de maneira eficaz. Um dos papéis do processo é ser pragmático. Então, outro conceito importante aqui é pragmatismo versus idealização. Todas as concepções históricas antes do Maquiavel idealizavam o governo, idealizavam a política. O Maquiavel trouxe uma política funcional, uma política pragmática, que funciona. Tudo bem, senhores, até aqui? Podemos continuar? Eu acabei fazendo um recorte aqui do site do professor Ricardo da Costa, em que tem aqui a roda da fortuna, tá? É só para vocês verem qual é a ideia de fortuna aí. Então, nós temos aqui a deusa Fortuna girando a roda, né? Nós temos aqui o rei que está no poder, nós temos aqui o rei que deixou o poder, nós temos aqui o outro rei também que deixou, nós temos aqui um homem que não tem poder nenhum, e nós temos aqui dois reis, né, que querem chegar ao poder. Então, o que está sendo dito aqui? Está sendo dito que a fortuna, ela está girando essa roda e essa oportunidade uma hora vai aparecer. Quando essa oportunidade aparecer, esse sujeito aqui precisa se apropriar dela.
E aí que a teoria política do Maquiavel, a concepção filosófica do Maquiavel, ela entra. Quando você chegar a esse posto, você não pode passar direto por ele. Você tem que tentar fazer essa roda da fortuna parar para que você continue nesse governo. E o que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que for necessário para se manter no governo. O Maquiavel chega a dizer, inclusive, que você pode até, que é necessário fazer, constituir um exército. Criar um exército para te proteger dos inimigos de fora e dos inimigos de dentro. Então, caso alguém se rebele, você precisa ter um exército poderoso sob a sua tutela, sob as suas ordens, para defender essa governabilidade. Hoje, a gente chama de governabilidade. Antigamente, não tinha esse termo moderno que a gente usa, mas é mais ou menos o mesmo termo que é usado quando a gente pensa nessa política moderna. No Game of Thrones, voltando aqui, porque eu ia citar, acabei passando direto, no Game of Thrones, a gente vê a presença da política maquiavélica o tempo inteiro. No Game of Thrones, tem um trono, o trono simbolizado, o trono de ferro, e os grupos que estão ali, as famílias, os Starks, enfim, as famílias, elas ficam tentando ocupar esse trono. E para chegar a esse trono, elas fazem aquilo que for necessário. Elas matam, elas enganam, elas dizem a verdade também. Eles fingem bondade, eles se mancomunam, eles se juntam, duas famílias se juntam para garantir um determinado poder. Então percebam, senhores, o Game of Thrones ele é um ótimo exemplo para isso, de que quanto mais ardiloso é o político, quanto mais virtude, e aí a virtude não é nem boa nem má, porque o governante ele precisa estar acima da ética e da moral. Ele precisa estar num ponto de funcionalidade. Então, ali no Game of Thrones, a gente vê isso o tempo inteiro. Tem um momento que é bastante significativo, que o Tyrion, acho que é Tyrion, eu não lembro, que é um dos irmãos, que é o anão ali, ele tá lendo um livro. Não sei se vocês lembram desse momento. E o livro, ao que tudo indica, era o Príncipe de Maquiavel. Ele se tornou conselheiro, da Rainha dos Dragões, da Daenerys, e ele está lendo o Príncipe de Maquiavel, Provavelmente era o Príncipe, dá a entender que ele estava lendo o Príncipe. Por quê? Porque se o político quiser se manter no poder, ele precisa entender como funciona a política e como funciona essa governabilidade. E essa governabilidade, ela só vai acontecer se o político perceber que algumas coisas ele vai precisar fazer e essas coisas muitas vezes não vão agradar o seu eleitorado, os seus súditos, mas a médio e longo prazo, essas coisas vão garantir a sua possibilidade de administrar. Tá tudo bem até aqui? É igual o domínio da Cersei, Porque ela utilizou muito aquela frase que o Maquiavel disse, que é os fins não justificam os meios. Ela era fazia várias atrocidades e tal, mas sempre estava lá no poder. Exatamente. A Cersei, eu tinha esquecido dela. Estava tentando lembrar quem que era a Stark que estava no poder. Não era Stark, a Lannister que estava no poder. E é exatamente isso, E aí é interessante que, em algum momento, acontece de um religioso extremista, porque havia uma guerra na Itália ali, entre a Igreja Católica e os principados, os ducados, os governos estabelecidos. E aí, no Game of Thrones, isso acontece também, O Pardal, eu acho que era Pardal o nome dele, ele se levanta e ele começa a angariar um grupo de religiosos que começam a se opor ao poder. E aí a Cersei, se eu não me engano, ela bota fogo em tudo, Ela toma uma atitude bem drástica para acabar com esses religiosos. Por quê? Porque a governança dela, a governabilidade dela estava em choque. E é interessante que no Game of Thrones eles matam até os familiares para se manter no poder. Essa é uma concepção extremada da noção maquiavélica de pragmatismo. Você já está indo no limite. Tem uma outra obra chamada do Orwell, A Revolução dos Bichos. É bem interessante. Os animais eles tomam o poder de uma determinada fazenda e começa a haver um conflito. Não sei se vocês já leram, se não leram, leiam, que é muito legal também. Os animais tomam o poder porque os animais estavam se sentindo oprimidos pelo humano. Então os animais fazem uma revolução, eles produzem uma revolução
e tomam a fazenda. E aí, no começo, é tudo mil maravilhas, né? Nós estamos no poder, tiramos o humano e tal. Só que com o passar do tempo, dois porcos, que são ali os líderes, eles começam a entrar em conflito, porque esse porco tem um determinado... Acho que é Napoleão e Bola de Neve. Esse porco tem um determinado olhar da política, esse porco tem um determinado olhar da política. Um dos dois porcos, que eu não lembro qual é, ele desaparece por um tempo. O que ele faz? Ele pega uma ninhada de cachorrinhos para criar. E aí ele pega esses cachorrinhos, cria esses cachorrinhos, transforma esses cachorrinhos em soldados, né, do seu exército, e aí ele dá um golpe de Estado. O que acontece? Tá havendo um conflito entre eles, os cachorros já cresceram, ele manda os cachorros que ele treinou atacarem o outro porquinho que fica, não tem o que fazer, porque o cara detém a força, né? O porquinho conseguiu deter a força, ele conseguiu construir um exército para si, e ele se estabelece no poder. E aí é interessante pensar porque os governos, para se manter no poder, eles precisam de toda essa praticidade, né, de todo esse funcionalismo. A obra do Maquiavel ela é uma obra que vai propor uma política utilitária, você tem que fazer aquilo que funciona, e o que funciona requer também o uso da força. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber essa relação com as grandes potências mundiais. Né? Por que a gente não entra, não acontece, por exemplo, uma terceira guerra mundial? Porque as armas elas estão tão desenvolvidas e a possibilidade de haver um apocalipse nuclear é tão grande, porque tem muitas armas, bombas atômicas, armas poderosas, que cada um dos governantes, embora aconteçam muitas ameaças, eles se mantêm com o seu poder estabelecido no seu ambiente, sem atacar o outro. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para o político permanecer no poder, ele tem que ser temido não só pelos seus súditos, mas também pelos governantes de fora. Então, por exemplo, ninguém vai se meter a besta com Trump da vida, com Putin, né? com o ditador da China. Então, percebam, senhores, a política ela é sempre pragmática. E os nossos políticos no Brasil, eles também são maquiavélicos, só que eles, lembra que eu falei um pouco antes, eles passam uma imagem diferente daquilo que de fato eles fazem. Por quê? Porque eles preferem ganhar as pessoas, entre aspas, no papo. Né? Então, vocês vão ver que todos os candidatos, quando eles estão disputando a eleição, se eles não falarem bem da religião cristã, pelo menos criticar eles não vão. Por quê? Porque eles sabem que eles precisam manter essa aparência. Tudo bem até aqui, senhores? Essa pragmaticidade está sendo compreendida? A ideia do pragmático versus o idealizado está sendo entendido? Sim. Então, as obras anteriores, elas idealizavam a política, o homem perfeito. A obra do Maquiavel, ela vai ser pragmática, ela vai dizer, ó, o que importa é o que funciona, o rei tem que estar acima dessa moralidade. Tem um pensador chamado Max Weber, pensador da sociologia, que ele vai dizer, e depois atribuem isso a Maquiavel, mas nem foi Maquiavel que disse, na obra do Maquiavel isso aparece, assim como os fins justificam os meios, não é uma frase de Maquiavel. As pessoas leram a obra do Maquiavel e chegaram a essa conclusão. O Weber ele vai dizer que, em política, né, na relação do governante com a política, existem duas éticas. A ética da convicção e a ética da responsabilidade. Isso está presente no Maquiavel, mas sem que os nomes sejam dados. Como assim, professor? Explica isso para a gente. A ética da convicção é aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Eu sou o governante, eu sou o presidente, e eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar a vida das pessoas. E aí tem a ética da responsabilidade. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas o que eu posso fazer? Eu vou dar mais um exemplo do ex-presidente Fernando Henrique, tá? Quando o Fernando Henrique estava no governo, ele aumentou o salário mínimo. O salário mínimo era R$100 e poucos. Na época, o real tinha outro valor, né? A moeda tinha um valor diferente e não havia tanta inflação e tal. E ele aumentou, ele fez um aumento, ele produziu um aumento ali no salário mínimo que seria um aumento bem baixo, assim. E aí as pessoas começaram a reclamar, poxa, mas esse aumento que o presidente deu, ele não vai suprir as necessidades das pessoas e tudo mais. E aí numa discussão, né, entre alunos dele ali, isso aparece. Então, quanto que deveria ser o aumento? Olha, o aumento do salário mínimo para as pessoas viverem bem tinha que ser pelo menos 3 vezes esse aumento que eu dei.
No mínimo, 3 ou 4 vezes. Mas se eu fizer esse aumento, se eu der esse aumento, os empresários não vão conseguir pagar os salários, nós, governo, não vamos conseguir pagar as aposentadorias, porque o salário mínimo está indexado ao valor mínimo da aposentadoria, e a gente vai quebrar. As pessoas vão ficar desempregadas e vai ficar pior do que está. Então percebam, as duas éticas. Tem aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu desejo fazer, e tem aquilo que eu posso fazer. Quando o presidente, quando o governante, ele vai pedir o seu voto, qual das duas ele mostra? Ele vai te oferecer aquela que ele deseja fazer ou aquela que ele pode fazer para ele ganhar votos? Qual que ele faz? Vocês conseguem me responder? Aquele desejo, não é? Aquele que ele pode fazer? Não, ele vai... Quem que falou também? O Luan falou e a Jamile. Então, o Jamile, se ele chegar e falar assim, ó, pessoal, a gente está em crise... Eu não vou mentir para vocês, não. Se eu chegar no governo aí, vocês vão passar uns perrengues aí, porque a gente está sem dinheiro, não tenho como fazer para arrecadar mais imposto. O meu governo vai ser um governo bem mais ou menos. As pessoas vão votar nele? Não. Então ele vai dizer assim... Não. Ele vai dizer assim, ó, no meu governo a gente vai acabar com a pobreza, a gente vai colocar corrupto na cadeia, a gente vai mudar esse país, a gente vai fazer desse país um país grande. As pessoas vão falar, nossa, vamos votar nele. Só que percebam a complexidade. O que ele deseja fazer e o que ele pode fazer são duas coisas bem diferentes. Na hora que o cara entra no governo, por mais bem intencionado que ele seja, ele quer fazer isso. Na hora que ele chega lá, ele percebe que o que ele desejava e o que ele pode são duas coisas bem diferentes. Só que para conseguir o voto, ele vai te oferecer esse aqui. Mas quando ele for eleito, ele vai conseguir entregar esse aqui. Então, essas duas éticas, digamos assim, ela está presente, embora seja o Weber que vai tratar delas, ela está presente na obra do Maquiavel. Que é a ideia de que não adianta o presidente, o príncipe, o governante, o ducado, o rei querer ser bonzinho, porque não é a bondade que vai garantir a sua governabilidade. O que vai garantir a sua governabilidade? É aquilo que pode ser feito com os recursos que nós temos. Então, eu vou dar mais um exemplo para vocês aqui. No Brasil, a gente tem uma grande quantidade de relações promíscuas de corrupção. Então, a gente tem uma corrupção enorme no Brasil, né? A gente teve mensalão, petrolão, a gente tem direto gente com dinheiro na mala, dinheiro na cueca, dinheiro não sei o quê. O que eles estão fazendo? Essa perspectiva da corrupção, embora ela seja fruto do mau caráter, da impunidade, de outras coisas também, ela acontece por quê, professor? Porque esses governos, eles querem manter a sua governabilidade. Então, o que foi o mensalão? Para dar um exemplo para vocês aqui. O mensalão, tinha vários partidos ali no mensalão, né, pagando os políticos para votarem. Qual era o intuito do mensalão? Garantir a governabilidade do governo que estava presente. Então, o governo ele queria fazer uma votação ali que fosse, sei lá, ele queria aprovar uma determinada coisa. Só que no Congresso, cada político pensa de um jeito, então eles não queriam aprovar. O que eles fizeram? Ilegalmente, de maneira criminosa, eles pagavam 30 mil reais por mês para cada político para votar nas medidas que eles propunham. Percebam, isso é levar a percepção pragmática do Maquiavel à sua versão pior, né? É corromper e deturpar a noção pragmática do Maquiavel. Então, o que era o mensalão, o petrolão, e por que tem tanta corrupção? Além da necessidade de enriquecimento ilícito do sujeito, o sujeito ainda usa o dinheiro para poder governar do jeito que ele pretende governar. Então, para não ter que matar ninguém, eles compram as pessoas. Isso, claro, senhores, isso daria uma discussão um pouco mais complexa do que isso que eu estou tratando aqui, porque a gente é um país historicamente problemático. Mas eu estou dando só como exemplo para vocês entenderem o quão complexos são as relações de poder. Porque não adianta o governante ser bonzinho, porque se ele for bonzinho, vão fazer o impeachment e tirar ele do poder. O que ele tem que ser? Ele tem que ser funcional, ele tem que ser pragmático, ele tem que se garantir, ele tem que encontrar meios para que a sua governabilidade aconteça. Tudo bem, senhores, até aqui? Tá tranquilo? Tem uma frase do Maquiavel que aparece espaçada no Príncipe, que ele diz que o governante precisa ter a força de um leão, mas ter a habilidade de uma raposa. Ele precisa ser forte, mas ele também precisa ser ardiloso, ele precisa ser habilidoso. A ideia da fortuna e da virtude. Ele
tem que ter essas duas qualidades, porque se ele não tiver, ele não se mantém no poder. Isso serve para ser o presidente da República ou para qualquer outro cargo em que você esteja numa liderança, seja numa empresa, seja num grupo. Por quê? Porque essas tensões que acontecem nos agrupamentos menores, elas sempre vão trabalhar em prol de derrubar o líder, de tirar o líder do poder. Então, alguns líderes acabam sendo ditadores para se manter no poder, outros líderes acabam mentindo muito para se manter no poder, outros líderes acabam comprando votos para se manter no poder. O que isso quer dizer? Há uma falta de equilíbrio, há uma falta de virtude e de fortuna nessas ações. Eles estão fazendo a coisa certa, entre aspas, do jeito errado. Né? Isso é incapacidade política. Tudo bem, senhores, até aqui? Professor, Pode falar, Lana. Você acha que hoje, nos dias atuais, o governo, se a maioria dos governantes ou pessoas que querem ir para a presidência tivesse esse raciocínio ou usasse tudo isso para a vida, eles não poderiam ser governantes ou até mesmo presidentes melhores e tivesse conseguisse construir uma carreira política muito boa? Sim, né? A ideia é que existe uma complexidade aí, né? Você precisa ser pragmático, mas vamos pensar na nossa política contemporânea. Você precisa ser pragmático, mas você é limitado pelas leis também, né? Então você não pode mandar queimar os seus opositores. Você não pode mandar prender os seus opositores, a não ser que você esteja numa ditadura, né, num governo autoritário. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma interpretação errada do Maquiavel. Quando a gente está lendo sobre Maquiavel, quando a gente está ouvindo alguém falar sobre Maquiavel, as pessoas falam assim, o soberano, ele pode tudo, porque ele precisa garantir o seu próprio governo. Qual é o erro disso? O soberano, ele não pode tudo. Por que ele não pode tudo? Porque o soberano precisa se submeter às leis da própria política. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a política, ela tem um funcionamento, ela tem uma continuidade. E esse funcionamento e essa continuidade da política precisam ser respeitados pelo soberano, mesmo que o soberano não respeite as pessoas, mesmo que ele não respeite os governos, mesmo que ele não respeite os acordos, ele precisa respeitar essa lógica da política, essa continuidade pragmática da política, porque senão ele sai do poder. Olha que interessante. Então, assim, as pessoas falam, não, mas Maquiavel diz que o soberano pode tudo. Ele pode tudo para se manter no poder, ele pode perseguir, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode quebrar as leis da política. E quais são as leis da política? Essa funcionalidade pragmática, de que se ele não se manter no poder, se ele não atender essa lógica que a política impõe, ele cai do poder. A roda da fortuna gira e ele sai do poder. Então, para se manter no poder, ele tem que tomar muitas ações, e essas ações precisam estar de acordo com essa ciência política. Por isso que o Maquiavel é considerado o pai da ciência política. Porque ele disse o seguinte, a ciência não é a filosofia do Platão. A ciência não é a teologia dos reis cristãos. A política, ela é uma ciência. E como ciência, ela precisa ser estudada cientificamente. Ela tem um método, ela tem um modo, existe um pragmatismo nela, existe uma percepção nela. Então, quando você vai estudar política, eu vejo muito isso acontecer nos debates que acontecem no transporte público, né? As pessoas falam assim, mas tal político faz isso, tal político faz aquilo. Elas tratam a política como se a política fosse um jogo de opiniões. Então, ela diz aquilo que ela acha acerca da política. Não. A política, ela tem uma lógica. Ela funciona segundo uma lógica que tem como finalidade se manter no poder. Então, o governante, ele vai sempre agir segundo essa perspectiva. Pode falar, Lana. Eu acho assim, né? Na minha opinião, eu acho que a política, ela é uma marionete. A gente escolhe quem a gente vai colocar lá em cima, só que eles fazem a população, né, de marionete, porque tudo que eles fazem, a gente obedece, né, consequentemente. E eu acho assim que se nós estudássemos política, que nem você falou, de um modo científico, porque é uma ciência, certo? Eu acho que nós poderíamos
ter mais, assim, consciência do governo fazer. Como eu posso explicar? Do governo fazer o certo, não que o governo faz errado. Você está entendendo o que eu estou tentando explicar? Sim, sim. Mas como que a gente faria isso, Lana? Porque se as pessoas estudarem política, vai ser mais difícil para o governante governar. Como é que a gente faz? Qual seria a ideia para romper com isso? Ó, professor, na minha opinião, tipo, nesse caso, que nem você deu exemplo lá do salário mínimo, que o pessoal queria um salário maior, mas não se contentava com o que tinha, porque, tipo, se tivesse mais, ia suprir a necessidade. Por isso, se tivesse mais, ia quebrar o governo, tipo, ia quebrar tudo, né? Ia dar tudo errado. Agora, pensa, se as pessoas tivessem uma consciência de forma de governo que nem no Príncipe, no livro, O Príncipe, as pessoas sabiam que, tipo, teriam mais consciência daquilo, mesmo que não fosse algo, entre aspas, certo para ele, só que faria de uma certa forma que ele não tivesse mais na merda ainda. Ou seja, se algo, tipo, se nós tivéssemos mais conhecimento sobre, tipo, a forma de governar, eu acho que seria bem mais bom. Entendi. Bem melhor, acho que entendeu. Isso que eu estava tentando explicar, tipo, se a população, tipo, todo mundo soubesse como seria a forma correta do governo, ia ser, tipo, muito mais fácil, sabe? O governo não ia fazer tudo aquilo que ele quer, entre aspas, né? Mas a gente ia saber dos nossos direitos e também dos nossos deveres, consequentemente. Sim. Tem uma questão aí, né? Talvez leve até para a pergunta que o Luan fez lá dos principados, né? Dos principados hereditários e dos principados conquistados. Mas a ideia aí é a seguinte: se as pessoas elas forem difíceis de governar, o governo ele vai precisar ser melhor do que ele é, melhor no sentido de ser pragmático. Só que o que acontece? Geralmente, o candidato eleito não é o melhor, ele é o mais carismático. As pessoas não votam pela competência, elas votam pelas emoções. Então, em certo sentido, é necessário que as pessoas não sejam críticas, que elas não entendam como a política funciona. Porque se elas compreenderem o funcionamento da política, esse governante ele vai ter que se propor a saber mais. Isso é um problema para eles. Então, eu não sei se vocês já viram, mas todas as vezes que há uma discussão política, né, sobre grade curricular e tudo mais, eles sempre dizem, a gente precisa tirar a filosofia e a sociologia da grade curricular, porque não serve para nada. Essa percepção de tirar a filosofia e a sociologia da grade curricular, embora ela pareça bastante pragmática, porque ela é pragmática, porque o político sabe que se ele tirar isso da grade curricular, vai ser muito mais fácil para ele governar, porque ninguém vai discutir política de maneira sistemática. E aí, se ninguém discute política de maneira sistemática, as pessoas vão sempre pensar que a política é aquilo que elas acham, não aquilo que a ciência política diz que é. Então, eu não sei se vocês percebem essa complexidade. Quando o político diz assim, olha, a gente precisa tirar a filosofia e a sociologia porque não serve para nada. Isso daí é só uma coisa de comunista e não sei o quê. Essa ideia, ela tem como pano de fundo o seguinte, a gente precisa tornar ainda mais fácil a governabilidade. A gente precisa de pessoas que não pensem nisso, que não pensem politicamente, porque a gente vai conseguir governar de maneira mais fácil, a gente vai conseguir fazer o que a gente quer fazer, porque ninguém vai se levantar contra o governo. Isso vai totalmente... é totalmente contrário à noção de democracia, uma vez que as democracias elas são tensões, né? A tensão entre o que o governo pode fazer e o que os súditos e o que as pessoas, né, se a gente vai falando democraticamente, o que o cidadão quer que seja feito. Eu não sei se vocês entenderam isso. Então, o governo ele vai estar sempre buscando meios que facilitem a sua governabilidade, porque eles sabem que as pessoas que não têm essa consciência política, elas vão ser encantadas, né, pelo canto da sereia, por qualquer outra coisa. Então, eu vou fazer uma determinada promessa, não daquilo que eu posso fazer, mas daquilo que eu gostaria de fazer, do mundo ideal, e as pessoas vão acreditar. E é isso que tem acontecido nos últimos tempos. As pessoas, infelizmente, elas votam, a gente fala que elas votam com os sentimentos, não com a racionalidade. A pessoa vai votar, ela fala assim, eu já vi muitas vezes isso acontecer. Aí eu vou votar em fulano não, porque eu não vou com a cara dele. Como se ir com a cara fosse critério para avaliar a vida política do sujeito.
Percebem? E aí, para os políticos é ótimo que isso aconteça. Porque se a pessoa vota pela cara, ele vai fazer a carinha do gatinho do Shrek da melhor forma possível. Tem lá o gatinho do Shrek que faz aquela carinha? Então, ele vai fazer essa carinha. Ele vai contratar pessoas que sabem fazer uma publicidade, um marketing muito bom para ganhar as pessoas pelos sentimentos, não pela razão. Então, o jogo político, por isso que eu disse, ele é uma ciência, por quê? Porque ele analisa o contexto, ele analisa de maneira pragmática como as pessoas pensam para oferecer para elas aquilo que elas nunca terão, mas aquilo que pode fazer com que as pessoas votem neles enquanto candidatos. Tudo bem, senhores, até aqui? Tá tranquilo? Vocês têm mais algum comentário a fazer? Ó, eu só preciso dizer uma coisa para vocês, que é importante. Estou até conversando com o professor ali. Eu fiz um recorte da obra do Maquiavel, porque a obra do Maquiavel é extremamente extensa. Só o contexto histórico levaria uma aula inteira, mas eu acho que o Ari vai acabar fazendo isso. Então, assim, tem muita coisa a ser tratada do Príncipe, e o Príncipe vai voltar, o Maquiavel vai voltar no segundo e no terceiro ano. No segundo ano ele volta como filosofia, no terceiro ele volta como ciência política. Então, fiquem tranquilos que a gente vai voltar para o Maquiavel, mas o que eu fiz aqui para vocês foi só apresentar aquilo que o Maquiavel tem de importante para a gente entender a teoria do Estado, a teoria política do Estado. Por quê, professor? Porque os Estados eles vão se estabelecer como Estados nacionais, sobretudo a partir do século XIV, XV e XVI, né, o processo renascentista ali, mas a partir dessas concepções que vão sendo criadas por Maquiavel, né? Então Maquiavel vai dizer que o príncipe ele não tem que ser nem bom nem mal, ele tem que saber agir, mas se for necessário ser mal, ele tem que ser mal também. Depois dele virão, né, os contratualistas, né, que é o Hobbes e o Rousseau. A gente chegou a falar deles na sala de aula. O Hobbes vai dizer o homem é o lobo do homem, então as leis precisam garantir os limites da ação do sujeito. Percebam esse movimento. Maquiavel ele vai dizer que o soberano está acima dos súditos, mas que o limite do soberano é o limite da política. Se o soberano transcender, se o soberano ultrapassar esse limite, ele sai do poder e a roda da fortuna volta. Depois do Maquiavel, virão outros, né, como Locke, como Rousseau e, sobretudo, Hobbes. E aí, agora, o limite do soberano não será mais o pragmatismo político. O limite do soberano será as leis do Estado. Então, o Maquiavel ele é de suma importância para que o Estado moderno se constitua tal como ele se constituiu. Porque era tudo separado, cada um fazia o que queria. Quando Maquiavel percebeu que havia uma lógica na política, e que se você não seguir essa lógica, você não se mantém no poder, os governos, a médio e longo prazo, eles começaram a se valer dessa lógica, cada governo começou a estabelecer o seu exército, as suas medidas pragmáticas, começou a antagonizar com outros estados, ser temido e ser amado, sem ser odiado, porque é necessário fazer comércio com outros países. Então, percebam, Maquiavel, ele dá o pontapé inicial, não sozinho, né, com outros autores, mas sobretudo ele, para que o Estado moderno se estabeleça com moeda, com fronteira, com soldado, com religião ou não, Estado laico ou não. Maquiavel também ele acaba estabelecendo uma relação entre o Estado laico e o Estado teocrático, né? Porque não importa o que a religião diz, importa o que funciona. Então também dá para fazer uma cisão entre a igreja e o Estado. Então percebam, a obra do Maquiavel, sobretudo o Príncipe, ela é de suma importância para a política renascentista, porque ele era um renascentista, mas até para os nossos dias hoje. Então, se você pretende ter algum cargo, uma posição administrativa, você pretende estar em algum lugar, leia Maquiavel. Não para ser alguém mau que está acima, que age de maneira sem pensar para se manter no poder, mas para você entender como de fato a política funciona. Sem essa leitura, sobretudo do Príncipe, é muito difícil entender, porque você estará sempre pensando na política a partir dos seus ideais. E se você pensar no como deveria ser, você nunca vai chegar ao como é, que é exatamente essa questão que está presente na obra do Maquiavel. Então eu vou terminar os slides aqui. Vocês viram que eu faço slides, mas não uso eles para nada, né? Então acho que essa é a roda da fortuna. Para se manter no poder, você precisa tomar medidas e ações. Esse daqui é a virtude, que está meio travado aqui. E aí a gente tem aqui um trecho da obra do Maquiavel,
dos comentários sobre a primeira década do Tito Livio, né? Da pesquisa que ele fez ali do personagem. E aí, olha que bonitinho, né? O Maquiavel, colocaram um acento no Maquiavel e ele se tornou alguém maquiável. Né? Isso é um meme, tá, pessoal? Olha que legal que ele está dizendo. Ó. Percebe-se facilmente de onde nasce o amor, a liberdade dos povos. A experiência nos mostra que os cidadãos crescem em poder e em riqueza enquanto são livres. Nem parece que é o Maquiavel que está falando, né? Por que não parece? Porque nessa obra, o Maquiavel está pensando num governo onde não há tantas tensões. No Príncipe, o Maquiavel está pensando em fazer os Médicis, né, conquistarem o poder de mais áreas, de mais lugares e se manterem no poder. Então, quando o Maquiavel quer, a obra dele é bonitinha e fofinha, fala da liberdade. Quando o Maquiavel não quer, porque é necessário ser pragmático, ele fala, vai lá e age como for necessário. Não importa se você vai fazer mal, desde que esse mal que é feito agora desague na sua possibilidade de um governo administrativamente melhor. Tudo bem, senhores? Até aqui, tranquilo? Podemos nos encaminhar para finalizar a aula. Gostaria de ouvi-los. Tem algum questionamento a ser feito? Vocês vão perceber, a partir dessa aula, e é muito interessante, que muitas séries que vocês assistem, não sei quem gosta de ver série, elas seguem a lógica do Maquiavel. Então, vocês podem pensar em diversas séries que vocês assistem, quando tem lá um cara que quer se manter no poder a qualquer custo, provavelmente ele está tomando ali, nem que seja por um recorte, alguma coisa dessa filosofia política do Maquiavel, dessa ciência política. A gente pode pensar desde o Thanos até outros personagens aí. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum questionamento? Uma pergunta que eu faço para vocês antes da gente terminar. Vocês acham que os fins justificam os meios? O que vocês acham? Sim. Isso não é uma atitude má? Não é perigoso? O que vocês acham? Porque a Igreja Católica indexou a obra O Príncipe porque ela dizia o seguinte, se os fins justificam os meios, se a gente levar isso ao extremo, a gente pode pensar, por exemplo, né, que a ação de um sujeito que não cumpre ali o seu papel social ou civil vai ser justificada porque ele tinha uma meta no futuro. Ou, né, para dar um exemplo mais contemporâneo, não tão contemporâneo assim de vocês, o nazismo. O Hitler tinha um fim. Quais foram os meios pelos quais o Hitler tentou cumprir o seu fim? Pelo extermínio de grupos, pelo extermínio étnico, né, pelo extermínio dos judeus e pela ação extremamente brutal. Percebam como é complexo, né? Se por um lado a percepção de que os fins justificam os meios, ela nos ajuda a compreender como a política funciona, por outro lado, ela pode produzir um Hitler da vida. O Hitler tinha o ideal de ter uma nação, uma Alemanha supranacional que controlasse todo mundo. E quais eram os meios para tal? A morte de milhões de pessoas. Então, é muito importante a gente ir até esses autores e estudar esses autores com bastante cautela. Embora, em muitos casos, os fins justifiquem os meios. Como aconteceu, por exemplo, em Wuhan, quando o governo chinês proibiu as pessoas de saírem na rua. Ele lesou um direito à liberdade para que as pessoas não se contagiassem ainda mais com o coronavírus e para que a situação não piorasse. Vocês estão lendo A Peste também, né? A Peste, eu acho que isso acontece também, né? De não poder mais sair da cidade, é proibido sair da cidade. Ali a gente tem um típico momento dos fins. Qual o fim? Não permitir que a doença se espalhe, justificando os meios. Qual o meio? Proibir as pessoas de saírem da cidade ou de entrar na cidade. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Bora almoçar? Bom. Bora? Sim, porque eu tô muito fome. Oi? Fala, Mariana. Cagada de fome já, professor. Tá cagada de fome? Vamos lá, então. Todo mundo colocou o nome aí no chat? Sim. Agora a gente vai terminar, né? Então é isso, pessoal. Prazer estar nessa manhã com vocês. Espero que todos estejam bem.
né? Até daqui a 2 semanas. Se houver alguma dúvida, algum questionamento, falem comigo, tá bom? Agora o papai tá on. O papai tava on, agora o papai tá off, tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Boa quinta-feira para todo mundo. Tchau, professor. Tchau, Tchau, Adriana. professor. Tchau. 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 Professor, qual é o nome do livro que você falou mesmo? O Príncipe.